Se vai embora! Eu sou Indiara Vitório. Rafael Mascarenhas. Se vai embora é o nome do nosso canal no YouTube. E por que Se vai embora? Porque é muito baiano, né? A gente é da Bahia, de Feira de Santana. E essa é uma expressão assim, tá todo mundo ali, quer sair, bora, se vai, bora. E como a gente não espera demais não. E como a gente gosta de viajar pelo mundo, a gente quer produzir cada vez mais conteúdo sobre isso, sobre intercâmbio, esse foi o nome que a gente usa pro nosso canal no YouTube. Atualmente a gente tá na Irlanda, a gente mora na cidade de Dublin, fazemos intercâmbio aqui há pouco mais de um ano. 1 ano e 3 meses, pra ser mais exato. Isso, e a gente criou o canal no YouTube pra ajudar as pessoas que têm o intuito de fazer o intercâmbio na Irlanda. A gente veio, no caso, para crescer profissionalmente, mas a gente cresceu na nossa vida, né? O intercâmbio, eu acho que o inglês, né, que a gente veio pra cá também pra aprender o inglês acaba sendo um bônus de toda a experiência que você vive aqui. A gente chegou aqui em maio do ano passado, de lá até aqui a gente passou por muita coisa. Eu já trabalhei como babá, trabalho hoje como barista num café. Rafa já trabalhou de... Eu já fiz, aqui na Irlanda, já fiz delivery, já fui garçom, já fui kitchen porter. Kitchen porter, pra quem não sabe, é o cara que lava prato em uma cozinha. E tem sido bastante enriquecedor, a gente não se arrepende de nada até agora. Mas vamos começar a contar lá do início. Por que a gente veio pra Irlanda? Então, no primeiro momento a ideia era melhorar o inglês, porque a gente tinha muita vontade de ser jornalista internacional. A gente tá falando tinha, porque a vida mudou muito aqui. E hoje a gente pretende empreender, né, nos nossos projetos. Acho que trabalhar para uma afiliada da Globo não é mais nosso sonho como era antes, né? Trabalhar na Globo, coisas assim. A gente passou 3 anos no Brasil juntando dinheiro, se planejando, pesquisando. A Irlanda ganhou nosso coração pela possibilidade de poder trabalhar e estudar. Você pode trabalhar aqui na Irlanda legalmente, então é um país que ele é muito aberto também para os imigrantes. Agora, no momento da pandemia, a gente também recebeu o suporte do governo e a gente não se arrepende de ter escolhido a Irlanda como o nosso primeiro destino de intercâmbio, porque a gente tem vontade de fazer intercâmbio também em outros países. Esse lance de trabalhar aqui, de poder trabalhar, tem atraído muitos brasileiros pra cá. No último censo que foi divulgado, acredito que em 2016, tinham mais de 13 mil brasileiros, mas a gente acredita que tem um pouquinho mais, porque o último censo foi divulgado em 2016, a gente acredita que tem mais. 10% da população de toda a Irlanda é de imigrantes, não só de brasileiros. Os poloneses lideram aí a nacionalidade de imigrantes aqui. Nas ruas você tem um mix de nacionalidades muito grande. Você tá dentro do ônibus, aí você escuta um cara falando polonês, o outro cara falando espanhol, o outro cara falando russo, a gente conversando em português. Tem bastante brasileiros aqui em Dublin por causa dessa questão do trabalho. Muitas empresas, grandes empresas como Google, Facebook estão instaladas aqui e muitas pessoas de fora vêm pra cá pra trabalhar. Então qual é o sonho de todo intercambista que vem pra cá? É estudar inglês, como é o nosso caso, conseguir um visto de trabalho. Então as pessoas vêm pra cá nesse intuito de estudar o inglês, tentar se adaptar ao país e depois tentar um emprego na área depois que melhorar o inglês. Isso, Dublin é a capital, mas tem outras cidades também que você pode fazer intercâmbio, como Limerick, Galway, Cork, Waterford. São cidades menores com custo de vida mais baixo. Dublin, por ser a capital, o aluguel é mais caro. A gente deu uma sorte, a gente mora num estúdio, só eu e Rafa, mas no início foi um perrengue, a gente passou 3 meses compartilhando casa, que foi uma experiência não tão legal no nosso caso. Foi uma experiência de perrengue um atrás do outro, mas Dublin, por ter essas empresas, tem muita gente, muito brasileiro, que é uma coisa que a galera também do Brasil se pergunta: eu vou realmente conseguir falar inglês, aprender o inglês? Consegue sim. São 4 milhões e meio de habitantes em toda a Irlanda. Como eu falei pra vocês, são pouco mais de 13 mil habitantes aqui na Irlanda de acordo com o último censo. Então você vai sim conseguir aprender a falar inglês se você se dedicar. Você precisa se dedicar, você precisa ir nos pubs, você precisa fazer contatos com pessoas de fora. E como eu falei, o mix de nacionalidades aqui, ele é muito grande. Então você consegue ter amizades ali, por exemplo, da França, sei lá, Venezuela. A Indiara mesmo tem colegas da Venezuela, do México. França, México, Coreia do Sul. Então a gente estuda inglês na escola, mas é nos trabalhos que a gente faz externos aqui, porque o estudante ele pode trabalhar 20 horas. E 15 de dezembro a 15 de janeiro a gente também pode trabalhar 40 horas legalmente falando. E assim, os trabalhos eu acho que é a coisa mais incrível aqui, porque como o Rafa falou, a gente tem a gramática, tem toda a base na escola, mas é o dia a dia que te ensina. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui com 0 inglês, mas 0 mesmo, não sabia nem falar hello direito. E eu comecei trabalhando como cleaner, que é um trabalho muito comum também aqui na Irlanda, que é faxinar mesmo as coisas. Aqui tem uma demanda muito alta desse tipo de trabalho. Comecei trabalhando como cleaner, depois
depois comecei trabalhando como babá. E o trabalho de babá me ajudou muito, porque é a primeira família que eu trabalhava de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, com uma menina de 9 anos, só eu e ela na casa. Então era aprendia ou aprendia, porque ela é irlandesa. E detalhe, gente, Indiara ainda não tinha muito inglês quando começou a trabalhar como babá. Tinha um mês e meio aqui quando eu consegui esse trabalho, e, tipo, tava na escola, aprendendo, tava no pré-intermediário na escola. E foi o que me ajudou muito, e depois eu consegui, depois de 3 meses aqui, eu consegui o trabalho no café. E tô lá até hoje. É um trabalho muito bom, assim, pra desenvolver o inglês, porque café a gente conversa com os clientes, conversa com a equipe. Só tem eu de brasileira nesse café. Eu cheguei lá também sem falar quase nada de inglês, tá, gente? A minha entrevista também não foi das melhores. Mas eu já tinha feito tanta entrevista que eu tava mais confiante. Então, as coisas foram seguindo depois disso. Então hoje eu me considero fluente não, mas já hoje eu consigo conversar, ser entendida e entender tranquilamente. Não digo 100% fluente porque o inglês é a prática, né? Por exemplo, no período da pandemia a gente ficou em casa só conversando português, que por mais que a gente tentasse falar inglês dentro de casa não era a mesma coisa. E aí dá aquela enferrujada, mas agora que eu já voltei, já tô no ritmo e já tá tudo massa. So give some tips how introduce the new language in your life. Yes. Okay. I mean, there's a lot of different ways. There's no right. A gente tá falando bastante de trabalho, mas quanto é que custa a hora trabalhada? Aqui é assim, funciona da seguinte forma: a gente ganha por hora trabalhada. A gente fica sabendo ali que a gente vai ganhar o mínimo. Quanto é o mínimo pra trabalhar aqui na Irlanda? Hoje é 10,10 a hora. 10 e 10 euros. Você ganha 10 euros e 10 centavos. Pela hora trabalhada. Então, isso. Hoje a Indy tá conseguindo fazer mais de 30 horas. Eu tô fazendo 40 horas. Tem semana que eu faço 50 horas, tem semana que eu faço até 60 horas. Eu tô trabalhando como segurança, então a gente consegue trabalhar e consegue ganhar dinheiro mesmo. Trabalha bastante, consegue ganhar uma grana boa também. Mas em compensação a isso, o aluguel aqui é muito caro. A gente paga num flat aqui que tem uma cama, tá aqui do nosso lado, a gente consegue mostrar pra vocês agora. Tem uma cama aqui, tem uma pia ali, uma cozinha. A gente paga 850 euros por mês. Então o aluguel aqui é pesado. Porém, as outras coisas são muito mais baratas, né? E isso é barato comparado à média de aluguel daqui, porque quando a gente pesquisava era tudo de 1.000 euros pra cima. E aí a gente conseguiu esse aqui por um milagre de Deus mesmo. Como é que funciona pra você sair do Brasil e vir pra cá, pra Irlanda? E poder trabalhar. Intercâmbio com 1 mês, 2 meses, até 3 meses de duração, você vai ter o visto de turista e você não vai poder trabalhar. No nosso caso, a gente fez um intercâmbio de 6 meses com mais 2 meses de férias, totalizando aí 8 meses. Com essa modalidade de intercâmbio aí, você consegue vir pra cá, estudar inglês e trabalhar. E você pode renovar esses 8 meses por mais 2 vezes. Então, a gente está hoje na nossa segunda renovação, se encaminhando para a nossa última renovação, totalizando aí 2 anos de intercâmbio aqui na Irlanda, para estudar inglês. Isso, você pode ficar como estudante de inglês aqui por 2 anos. Então é a primeira que você veio do Brasil e mais 2 renovações. A gente tá indo pra segunda agora. Então 8 meses, 8 meses, 8 meses, 2 anos. Se você quiser continuar aqui, você pode continuar também como estudante, fazendo faculdade, mestrado, doutorado. Estudante de inglês, 2 anos. No total como estudante aqui, que é o Stamp 2. Se você for pra faculdade, você fizer mestrado, coisas do tipo, você vai ter a mesma modalidade de visto, que é o Stamp 2. Você fica aqui até 7 anos só estudando, mas aí, como estudante de inglês, só 2, beleza? Beleza! Não é só o trabalho que atrai as pessoas pra cá não, viu, gente? É a possibilidade da gente poder viajar pra outros países da Europa por um valor muito, quando eu falo muito, é muito acessível. Pra você ter uma ideia, uma passagem daqui de Dublin pra Londres, você consegue encontrar ida e volta às vezes 15, 20 euros. Quando a gente foi, a gente pagou a média de 20 euros pra ir e voltar. Foi, 20 euros ida e volta. Então, uma passagem aérea. Lógico, a gente está próximo aos países aqui, mas passagem aérea aqui é muito em conta, os preços são muito em conta. E geralmente a gente viaja pela companhia aérea Ryanair, mas tem outras companhias low cost também que o pessoal costuma viajar aqui, né? Low cost é que são as companhias aéreas de baixo custo. Você viaja só com a mochilinha e se joga. E a gente, assim, esse ano a gente tava cheio de planos pra viajar, mas como todo mundo ocorreram imprevistos, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente tava planejando. Mas ano passado a gente viajou pra Londres, Roma e Portugal, lá em Lisboa. Então foi, assim, incrível. E nós dois, a gente fala dessa facilidade de viajar, ela é muito real. Porque nós dois juntos passamos 4 dias, né? E a gente gastou 500 euros por casal, com passagem inclusa. Nossa média de gastos, né? Isso, com passagem inclusa, acomodação e passando bem nos lugares também. Então, assim, aqui você trabalhando, a gente brinca, né? Que aqui você lava vaso, limpa as coisas, mas consegue viajar pela Europa, assim, numa qualidade de vida incrível. Hoje mesmo, assim, eu ganho, se eu trabalhar part-time, 20 horas, eu ganho 808 euros, 800 euros, com o salário mínimo, com a hora mínima de 10,10. No café que eu trabalho, eles pagam 10,25 por hora. Então, às vezes oscila, sabe? Você ganha um pouquinho a mais por hora. Só que o que acontece?
a maioria das empresas ela acabam dando mais de 20 horas também. Isso. Tem aquela época ali que você vai ganhar mais horas, agora eu tô fazendo 34 horas, porque é verão aqui na Europa, amém Deus. Por isso que a gente tá com essa camisa, viu, gente? Porque geralmente a gente tá sempre com uma blusa de frio. E quando você tá trabalhando no full time, agora eu tô fazendo só 34 horas, mas o full time daqui, que são 40 horas, você consegue tirar ali em torno de 1.600 euros por mês. Então você consegue guardar uma grana, a galera pergunta muito isso até no nosso canal. Se você consegue compensar, né, o dinheiro que você investiu. E a gente tá compensando não só pelo valor financeiro, mas pelo valor, assim, emocional e crescimento como pessoa. Tudo que a gente vem vivendo aqui é muito legal. Lógico que tem a parte ruim, né, amor? Tem os perrengues. Aqui é uma montanha-russa de emoções. Por a gente estar longe da família, as coisas acontecem de um jeito... Também, né? As coisas acontecem de um jeito muito intenso. A gente não conhecia ninguém aqui. Nós dois somos os primeiros da nossa família a viajar pra outro país. Então a gente não tem uma base, assim, de pessoas que moravam aqui anteriormente. A gente já foi furtado, né, amor? Até então tudo que a gente olhava era na internet. A gente chegou aqui achando que aqui era o país das mil maravilhas. A gente vai entrar na parte a gente falou só dos benefícios, mas a gente falou dos malefícios também. Mas a gente veio pra cá, o primeiro grande perrengue que a gente passou por aqui. Comprei uma moto, deixei ela estacionada lá na frente do apartamento que a gente morava, fui furtado. What? Como é que eu ia imaginar que eu ia sair do Brasil? Tive moto no Brasil durante 4 anos. Como é que eu ia imaginar que eu saí de lá? Nunca uma moto minha foi roubada lá e chegar aqui e uma moto ser furtada. Então, esse foi um dos maiores perrengues que a gente passou. A gente perdeu em média aí 1.500 euros nessa moto, não foi? Era um dinheiro que eu tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado bastante na cozinha e falei, não, vou mudar de trabalho, vou ser delivery, vou ser entregador e comprar uma moto. No outro dia, comprei a moto, sei lá, hoje e amanhã roubaram. Wow. Foi assim, eu nem vi a moto, porque eu não tava em casa. No outro dia, Rafa falou, roubaram a moto. Foi tudo muito rápido. Depois roubaram também a bicicleta. E depois roubaram a bicicleta. Então, o número de furtos, né? Geralmente não ocorrem assaltos à mão armadas. Até porque a arma aqui, é difícil encontrar arma na Irlanda. Tem casos, sim, que existem casos de pessoas armadas na Irlanda, mas é muito pouco, é muito baixo. O que acontece bastante mesmo, principalmente aqui na capital, Dublin, é furto. Então tem bastante furto aqui. Se você deixar uma bicicleta lá na frente, pode correr o risco de não achar mais, porque furto de bicicleta aqui é muito rápido. Isso, e assim, a gente ficou bem abalado nesse início, a gente tava com quase 2 meses aqui quando teve esse furto da moto, e a gente também abriu o olho. É lógico que comparado ao Brasil é muito seguro, a gente nunca passou por nada assim tão extremo, assim, de agressão, apesar de já ter casos de agressão aqui. A comunidade brasileira aqui se ajuda muito também, às vezes você pode falar, eu vou falar muito português, você vai falar muito português, tem muito brasileiro, mas como a gente fala, depende também da experiência que você for buscar, também, né? O que você for buscar. Você tem que tentar praticar o inglês ao máximo. A gente também passou por perrengue em trabalho, né, Rafa? Tu lembra? Na minha primeira entrevista de trabalho, o que acontece aqui? Você vai fazer entrevista de trabalho e você faz um trial. O que é o trial? É uma hora trabalhada, é um teste que você faz ali que é não pago. Mas o trial aqui, ele tem que durar 3 horas. E eu acabei passando o dia todo fazendo o trial, não recebi por aquele serviço que eu acabei fazendo ali o dia todo, não fui aprovado, fui humilhado ali na cozinha, né? Porque geralmente quando a gente chega, que não tem muito inglês, a gente vai trabalhar como cleaner, a gente vai trabalhar na cozinha. Então esse teste pra mim foi horrível. Os primeiros 6 meses de trabalho na cozinha pra mim foram também horríveis, porque eu não gostava de trabalhar como kitchen porter, né? É um trabalho muito pesado, você tem que ir pra cozinha limpar, lavar, pegar lixo. Eu tava o tempo todo exposto ali a produtos químicos, então eu chegava em casa às vezes com a mão toda cortada. Pegou uma treca no olho também. Peguei uma bactéria no olho também por causa disso. Então, esse foi o segundo perrengue, a questão desses trabalhos mais pesados. A gente coloca como um perrengue, né? Coloca como um perrengue assim, porque no início, enquanto a gente tá procurando trabalho, quando a gente não tem muito inglês, o sotaque dos irlandeses aqui também é muito forte, a gente acaba meio que sendo enganado. Eu fiz também um trial de 4 dias, sendo que o máximo do trial sem pagar são 3 horas. E eu fiz de 4 dias numa creche. Recebi já depois de um mês que eu mandei o e-mail lá e tal. E que eu vim saber que eu tinha que receber aquilo. E a mulher meio que estava só me enganando porque tinha uma outra menina de férias. E ela queria alguém só pra... Inventou, assim, às vezes acontece isso. Do pessoal, tem alguém em férias ou tirou o dia off, né? Tirou o dia de folga. E eles precisam pra poder cobrir aquele dia. Aí eles inventam um trial, inventam um teste pra você ir lá, porque você quer mostrar trabalho, você quer ser contratado, mas não tem nenhuma vaga. Quando a gente decide mudar pra um outro país, a gente vai começar tudo de novo, principalmente quando a gente não tem o idioma, quando a gente não domina o idioma, a gente vai começar tudo de novo. Então a gente começa do baixo mesmo. Eu falei em relação ao trabalho, mas infelizmente a experiência que a gente teve, mas tem pessoas que têm experiências boas no decorrer do percurso, a depender do chefe que tem também. Eu tive a experiência de ter um chefe ruim no início. Eu tive a experiência de ter um trabalho ruim no início, mas isso não acontece com todo mundo. Mas você não vai saber, porque como eu falei, você está começando tudo de novo. Então trabalhos que se consideram por que eu vou botar subalternos entre aspas?
Porque trabalhando nessa cozinha, mesmo trabalhando pesado, puxado, a gente conseguiu viajar para 2 países, eu consegui comprar 2 motos e uma bicicleta, porque depois eu tentei de novo ser delivery, e eu consegui ser delivery, mas como o inverno daqui foi puxado, eu não consegui continuar, porque eu acabei ficando doente. Quando você muda de um país, quando você vai para outro país, você tem que vir de peito aberto. É uma coisa que a gente até fala muito no nosso canal, tem que vir preparado pro bom e pro ruim. Por mais que você venha com todas as informações possíveis, a sua experiência vai ser individual, só você vai passar por isso. Exato. E pode ser muito boa ou muito ruim. Aqui é um país que venta muito. Chove assim, a gente fala que tem 4 estações no mesmo dia, porque aqui agora tá sol, de tarde pode chover e pode ventar muito ao mesmo tempo, é uma loucura o clima daqui. Agora no verão tá ok, a gente até sente calor, dorme de janela aberta. No verão, pra vocês terem uma noção, a gente tem a luz do dia até 10 da noite. Então a gente acorda, tá a luz do dia, vai dormir, tá a luz do dia. Então, delícia. Delícia. No verão. No inverno já é o oposto. Já vai escurecer ali 4 da tarde e só vai amanhecer 9 da manhã. Isso, só vai amanhecer 9 da manhã, 8, 9 da manhã. Então, assim, você consegue ver até os irlandeses, né? As pessoas que estão aqui mais tristinhas. E é uma coisa que afeta. A mim não afetou tanto, mas a Rafa afetou de verdade. Exato. É esse ponto que eu queria entrar. Outro perrengue foi o clima. Quando a gente tava no Brasil, que a gente escutava as pessoas falarem, a gente achava... Quando a gente chegou aqui, a gente chegou no verão. Aí a gente falou, poxa, aqui é realmente a Irlanda que as pessoas falavam na internet? Foi, a gente chegou na primavera pro verão, a gente chegou em maio. Então a gente tem um verão, assim, extenso, né? Um verão... O verão mesmo é de junho a setembro. De junho a setembro. Então de junho a setembro o clima tá massa, tá top. Mas depois disso, começa a ficar frio, começa a chover quase todo dia. Aí chove, para de chover, aí tu sai na rua sem um guarda-chuva. Ou às vezes tu leva um guarda-chuva e tá ventando tão forte que o vento destrói lá o teu guarda-chuva. Então, frio, gente, e vento é uma combinação terrível, terrível. E no inverno eu tava trabalhando como delivery. Delivery não é um emprego assim formal. Então eu tinha um aplicativo lá que eu fazia o login para entrar e o login para sair. Eu fazia meus horários, mas acabou sendo horrível. Experiência terrível. Porque imagine, você sair à noite num país frio que, sei lá, tá escuro o dia todo, você tem sinusite, o problema vai ser terrível depois. Então eu passei o inverno ali fazendo delivery, foi uma experiência horrível pra mim. Eu chegava em casa, eu fiquei um pouco depressivo, porque o frio deixa a gente um pouquinho depressivo. Eu só queria ficar na cama, só dava vontade de ficar na cama. E eu achava frescura, né? Quando as pessoas falavam isso, porque tem uma depressão de inverno. Eu vai falar, isso não vai me atingir. Não vai atingir, Mas me atingiu. Eu fiquei muito mal, ficava só na cama e não conseguia fazer o dinheiro que eu esperava que fosse fazer. Aí juntava uma coisa com a outra, aí no outro dia de manhã já tinha pensado, poxa, eu preciso fazer o dinheiro pra renovar a escola, porque quando a gente renova a escola, a gente tem que pagar a escola de novo. E a gente ficava nessa agonia, um turbilhão de coisas. O inverno foi horrível pra mim. Mas no geral, amor, estamos felizes. Mas no geral a gente tá feliz, porque, lógico, como eu falei pra vocês, tem a parte ruim, mas tem a parte boa. E a parte boa compensa, tá, gente? A gente consegue viajar, a gente consegue mandar dinheiro para o Brasil. O euro hoje tá 6 e pouco, então imagine você mandar ali 6 e pouco para o Brasil. A gente consegue mandar dinheiro para o Brasil, a gente consegue juntar, a gente consegue planejar viagens, a gente consegue se conectar com pessoas do mundo todo. Pra fazer network aqui, eu amo isso, gente. É incrível, porque você consegue conhecer pessoas de vários locais, você consegue ter uma experiência de vida diferente. É isso que é o intercâmbio, ter uma experiência de vida diferente. É você voltar a ter uma vida de estudante, a depender da situação, quando você não vem pra cá com o visto Stamp 4, que é o visto de trabalho, você vem pra cá como estudante de inglês como a gente, você vai aprender a se reinventar. Eu cheguei aqui uma pessoa há um ano e pouco atrás, hoje eu sou outra, né, amor? Exatamente, a gente muda o tempo todo. E não tem idade, tá? É uma coisa que também perguntam muito. Não tem idade pra fazer intercâmbio, qualquer idade é válida. O que tem que estar aberto é a sua mente, tanto pra parte boa como pra parte ruim. Exato. Se você estiver muito aberta, a parte boa vai ser maravilhosa e vai compensar a parte ruim, porque tem em qualquer lugar. Não é o mundo das maravilhas, não estamos na Disney, não viemos a passeio. Então as coisas ruins acontecem e essas coisas fortalecem ainda mais a gente aqui. O intercâmbio é isso, e vale muito a pena. Eu espero que a gente tenha ajudado a galera aí que quer ter mais informações aí sobre intercâmbio na Irlanda. A gente aconselha, vem pra Irlanda, sei lá, vai pro Canadá, vai pros Estados Unidos, pra onde seu dinheiro der. Tenha essa experiência de sair do país, né, amor? Vem aberto as possibilidades. Se precisar de ajuda em relação ao intercâmbio na Irlanda, já sabe, segue a gente aqui. Poder ajudar sempre outros brasileiros é uma honra pra gente. É isso aí, beijo grande. Não esquece de seguir a gente lá no @sevaibora, no nosso Instagram, e de seguir a gente também no nosso canal no YouTube. É isso aí. Beijo, tchau, tchau.